Queria te convidar hoje a abrir a tua Bíblia lá em Atos 9. Nós vamos falar hoje sobre a vida. Vamos fazer uma hermenêutica aqui rapidamente sobre o capítulo 9. Nós vamos falar sobre a vida de Paulo. Nós vamos falar hoje sobre o tema da pregação. Hoje é tudo ou nada. Amém? Então hoje você veio para o tudo ou nada. Amém? Meu Deus, 3 pessoas comigo. Dá um glória a Deus aí, mas fala um amém aí. Quem está comigo aqui, dá um amém aí, amém? Aí, irmão, não é porque metade da igreja faltou que está vindo fantástico que você vai ficar, irmão, calado, não. Dá um glória a Deus, você está aqui, irmão. Cadê o nosso apóstolo aqui? Apóstolo aqui, Rafael, falou, irmão. Muitos estão aí, né, bebendo, fazendo coisas erradas. Tem uns crentes também que estão em casa curtindo a preguiça. Não tem problema, irmão. O importante é que você está aqui para receber a palavra de Deus, essa palavra que é rema, essa palavra que transborda, essa palavra que confronta, essa palavra que mexe com o nosso ego, mexe com o nosso orgulho, mexe com quem nós somos, porque essa é a palavra de Deus que traz confronto, que traz verdades, que traz um novo ser para nós. Nós nos tornamos uma nova pessoa quando entendemos a palavra de Deus, porque quando eu entendo a palavra de Deus, eu deixo de ser chato, eu deixo de ser fofoqueiro, eu deixo de ser inconveniente, eu deixo de ser um cara turrão, né? Eu deixo de ser um monte de coisa. Por quê? Porque a palavra de Deus me ensina a ser amável, a palavra de Deus me ensina a ser bondoso, a palavra de Deus me ensina a amar ao próximo como a mim mesmo, a palavra de Deus nos ensina a crescermos e mudarmos as nossas vidas para melhor. Por isso hoje nós vamos refletir um pouco sobre a vida de apóstolo Paulo, um apóstolo que não andou com Jesus, mas recebeu esse título porque ele foi constituído pelo próprio Jesus como um desbravador, como aquele que ia levar a palavra aos gentios, né? Então, antes da gente entrar aqui no texto, eu quero te falar um pouco quem era apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, ele era um judeu. Ele veio de uma família, sua mãe era ali de Roma, né? Sua mãe sua mãe era grega, e ele veio de uma família de um pai judeu, e ele nasceu em Israel. Mas apóstolo Paulo, ele era um cara muito despontado, ele era um cara muito inteligente, porque ele teve a oportunidade de ser treinado, de ser educado por um dos maiores teólogos daquela época, que chamava Gamaliel. Esse teólogo, ele discipulou, ele treinou, ele ensinou apóstolo Paulo. E apóstolo Paulo se tornou um homem muito respeitado, porque ele era um homem que conhecia muito a palavra de Deus, né? Hoje a gente vê grandes pregadores aí falando, né, e pregando coisas muito rasas, né? Hoje a gente tem um evangelho muito mais raso do que o evangelho que era pregado na época de apóstolo Paulo, na época que se fundou a terra. Hoje nós temos um evangelho aqui mais fraco, infelizmente, mas eu creio que nós sairemos daqui assim como o apóstolo Paulo foi, amém? Nós vamos sair daqui forte, sabe? O crente que consegue pregar a palavra rasa para aquele que precisa da palavra rasa, mas o crente que consegue pregar a palavra profunda para aquele que precisa da palavra profunda, amém? Então o apóstolo Paulo foi treinado. O apóstolo Paulo, ele tinha várias cidadanias. O apóstolo Paulo, ele era trilíngue, ele falava grego, ele falava aramaico e ele falava grego, aramaico e hebraico. Apóstolo Paulo falava 3 tipos de língua. Apóstolo Paulo, ele não tem essa confirmação biblicamente falando, mas apóstolo Paulo, ele pertencia ao grupo dos zelotes. O que eram os zelotes? Ele era um grupo que foi criado ali para combater Roma, né? Era um grupo que foi criado, esse nome ele vem ali da questão de zelar pelo nome de Deus. É zelar, é zelo. Então eles zelavam pelo nome de Deus. Então os estudos teológicos falam que apóstolo Paulo, ele pertencia aos zelotes, ele era um zelote. Zelote era o cara que ele matava pelo nome de Deus.
Ele era o cara que ele destruía alguém se ele entendesse que aquilo era uma heresia, aquilo era um confronto, aquilo era muitas outras coisas. Hoje, nós temos os zelotes, são mais conhecidos como Irmãs Marias. Brincadeira, brincadeira, né? As Irmãs Maria matam aí às vezes com a língua, amém? Se você se chama Maria, não é você, viu? Desculpa, é só uma brincadeira. Mas hoje, nós temos os zelotes na casa de Deus também, que são aqueles que matam o irmão com a língua. Hoje a gente não tem mais aquela matança como era antigamente, como um zelote fazia. Ele matava mesmo porque ele achava que algo confrontava Deus. Era uma inquisição ali que chegou e falou, olha, vamos expulsar Roma daqui porque eles estão cobrando imposto. E apóstolo Paulo era um zelote, né? Estudos teológicos falam que ele possivelmente pertenceu a esse grupo e ele era um zelote. E isso fez de apóstolo Paulo um grande fariseu. Porque fariseu era aqueles que conheciam a palavra de Deus, eram grandes teólogos, mas que só viviam da letra, não viviam do Espírito, não viviam a vontade de Deus. Conheciam muito da palavra, mas só usavam essa palavra para julgar, para apontar e jamais para ensinar, jamais para trazer de volta o que estava perdido. Então o apóstolo Paulo se tornou esse homem, se tornou um fariseu que perseguia, que ia atrás, e quando ele soube que existia um povo que seguia o cristianismo, quando ele soube que existia um povo que seguia um Jesus, ele decidiu que ele daria a sua vida para fazer aquilo. A gente vai ver aqui rapidamente no capítulo 9, a conversão de apóstolo Paulo. Mas você pode acompanhar a história de apóstolo Paulo, que também era Saulo, tá? Ele não mudou o nome, ele era Saulo, né? Não existe essa mudança, mas em determinado momento a gente vai ver aqui, lendo os textos bíblicos, que apóstolo Paulo, ele era um dos perseguidores do cristianismo, era um dos que matavam em nome de Deus, era um dos que detonavam em nome de Deus, ele era um dos que estavam no primeiro mártir que a gente conhece na Bíblia, que é o nosso querido diácono Estevão. Quase que eu esqueci o nome do diácono. A gente vê isso lá em Atos 6. Estevão foi apedrejado, e enquanto ele estava sendo apedrejado, a Bíblia fala que existia um jovem que estava segurando a capa daqueles que estavam apedrejando Estevão. E naquele momento ele fala que aquele que segurava a capa era Saulo, ou seja, Paulo. Paulo estava segurando a capa. Então aqui a gente está vendo a história de um homem que era perseguidor do cristianismo, que era perseguidor daqueles que acreditavam em Cristo Jesus. Pastor, o que tem isso a ver com a sua palavra de hoje? Está muito chata essa hermenêutica. O que está acontecendo aí, pastor? Me explica. Deixa eu te explicar. Hoje, o tema da palavra, eu disse, é tudo ou nada. A gente vai ver aqui, a partir agora do capítulo 9, o que aconteceu na vida de apóstolo Paulo, quando ele é encontrado, quando ele vive uma conversão, quando ele é chamado pelo próprio Jesus. O próprio Jesus chamou o apóstolo Paulo, e ele decide mudar a vida dele radicalmente. Ele foi para o tudo ou nada. Mas por que o Senhor explicou a vida dele antes? Para explicar que tudo aquilo que ele era antes, ele usou a favor do Evangelho. Tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele conheceu, tudo aquilo que ele era como um grande estudioso, como um grande, teólogo daquela época, ele usou em favor do reino de Deus. Então acompanhe aqui comigo, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 9, depois nós vamos pular para o 17 e 18. Acompanhe aqui comigo. Diz assim, capítulo 9, versículo 1 de Atos: Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. O que fala aqui? Saulo estava respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que era do caminho, assim homem como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Eu estou falando de apóstolo Paulo, tá? Pega aqui, fica comigo. Quem está comigo aqui diz um amém.
Isso. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos não podiam ver, e guiando-os pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Amém? Feche teus olhos rapidamente. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero entregar essa palavra, Pai. Quero pedir, Senhor, corações abertos, mentes abertas, Senhor, para que Deus, eu e Deus, todos que aqui estão, Pai, possam ser confrontados, possam entender a Tua palavra, possam viver verdadeiramente, Senhor. Pai, que a minha boca, Deus, não fale aquilo que eu quero, aquilo que os meus irmãos querem ouvir, Senhor, mas aquilo que a Tua palavra tem a nos dizer. Deus, dá ordem aos Seus anjos para que nenhuma manifestação demoníaca aconteça neste lugar, mas que somente a Tua glória venha reinar para todos sempre, que todos digam. Irmão, aqui a gente está vendo um homem que respirava morte, que ainda carregava um desejo abominável de perseguir e matar aqueles que seguiam a Jesus Cristo. E a gente vê que ele pede cartas, ele pede autorização na sinagoga, ele fala: eu quero ir perseguir, mas eu quero ir seguindo a lei, eu quero ir seguindo aquilo que vocês me autorizam a fazer. A primeira coisa que a gente percebe aqui de apóstolo Paulo é que ele era um homem o quê? Obediente. Ele simplesmente não era um perseguidor de cristãos, ele simplesmente não era mais um homem que perseguia as pessoas, mas apóstolo Paulo era um homem obediente, porque ele pede cartas, ele pede autorização para ir encontrar, seja homens ou mulheres, para que ele pudesse prender e levar para Jerusalém, para que ali pudessem ser julgados e mortos. E a gente percebe que no meio do caminho, apóstolo Paulo encontra um Deus, um Jesus, que já observava, que já o via há muito tempo. E quando ele percebe essa luz, quando ele vê essa luz, ele cai. Ele estava ali rodeado ali, provavelmente com seus amigos, aqueles que estavam indo com ele. E naquele momento, ele, sem conseguir entender o que estava acontecendo, ele pergunta, e o próprio Jesus fala: meu irmão, sou eu, a quem você me persegue? E naquele momento a gente vê apóstolo Paulo caindo ao chão, ficando 3 dias cego, não comeu nem bebeu. A gente vê Ananias, que era um homem de Deus, um profeta de Deus, receber uma ordem do próprio Deus para que fosse até onde apóstolo Paulo estava. Porque apóstolo Paulo, ele foi recolhido, apóstolo Paulo, ele ficou num lugar, e a gente vê que Deus dá uma ordem, e a gente percebe que apóstolo Paulo era um cara tão perigoso, era um cara tão astuto, era um cara, sabe, tão determinado em fazer aquilo que ele tinha no coração dele, que Ananias se recusa contra a ordem do próprio Deus, irmão. Ananias fala: pô, senhor, o senhor quer? Estou parafraseando. Aqui ao longo do capítulo 9 você vai ver. Você percebe Ananias falando: pô, senhor, o senhor quer que eu vou lá pregar para um cara que, se eu chegar lá, ele vai me matar, porque eu creio em Jesus, ele vai me matar, senhor, manda outro, eu não vou não. Quantas vezes nas nossas vidas, né, Deus está dando uma ordem para a gente falou: Senhor, envia outro, não me envia não. A Marcela tem muito disso, às vezes eu falo: Marcela, a gente tem que ir, ela fala: envia outro. Eu falo: não, é você, meu amor, você tem que pregar hoje. Ela: não, envia outra. Eu falei: Ananias, é você, vai. Aí ela vai. Mas deixa eu falar para você, Ananias sentiu medo de um homem que era perversamente corrupto ao diabo, porque em nome de Deus o apóstolo Paulo estava matando, mas nem o próprio Deus tinha dado essa autoridade para ele, nem pedido isso a ele. O apóstolo Paulo andava segundo os ensinamentos, mas
segundo as suas vontades, segundo os seus princípios, segundo aquilo que ele foi ensinado. E a gente percebe aqui que quando Ananias fala, não, Senhor, eu tenho que ir, então eu vou enfrentar. Então ele chega lá, ele conversa, ele fala, Saulo, Deus me mandou aqui para te falar, para te ensinar, para fazer com que você possa ver novamente. Aquelas pedrinhas caem, né? Falam que é pedrinhas, né? Aquelas pedrinhas falam, né, na EBD das crianças, eu aprendi assim, que eram 3 pedrinhas que entraram em cada olho de apóstolo Paulo. Mas aquela visão que ele não estava tendo, que aquela visão que ele não conseguia ver, ela é retirada, cai, né, aquelas escamas, a Bíblia fala escamas, aquelas escamas caem do olho de apóstolo Paulo, ele consegue enxergar, ele consegue ver, e a gente percebe agora o ponto que eu queria chegar, aonde apóstolo Paulo entendeu a voz de Deus e foi para o tudo. Ele mudou radicalmente a vida dele. E eu queria que você acompanhasse comigo aqui o versículo 17 a 18, que diz assim, estão comigo? Está um silêncio ensurdecedor. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, Saulo, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasse a vistas e fique cheio do Espírito. Imediatamente lhe caíram dos olhos como a umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Irmão, a gente está falando de um cara que há 3 dias antes era um perseguidor, era um louco que matava pessoas que acreditavam em Jesus, era um homem que quando ele encontrava um cristão, ele não falava paz do Senhor, ele sentava o sarrafo, irmão. E em 3 dias, esse homem teve uma mudança de vida radical. Em 3 dias esse homem mudou a sua vida de uma forma que até hoje nós estamos aqui agora falando dessa mudança. Aqui fala o quê? Que após as escamas, que após ele recuperar a vista dele, o que ele foi? Batizado, irmão. Ele recebeu, ele falou, eu creio nesse Deus. E olha que louco isso, olha o que fala no versículo 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Irmão, deixa eu te falar aqui, apóstolo Paulo demorou 3 dias para mudar a vida dele radicalmente. Eu e você, muitas vezes nas nossas vidas, nós estamos esperando o dia perfeito, a hora perfeita, o momento certo, o dia que vai acontecer alguma coisa, o cosmo, os astros, o dia que meu signo, não é porque os crentes de hoje está tudo assim, meu irmão, meu signo. Um dia desse eu recebi, né, uma pessoa me perguntou assim, nossa, eu sei porque que a gente se dá bem, porque teu signo é tal. Eu falei, não, meu signo é Jesus, meu signo não é isso aí não. Escorpião, irmão, sai fora. Sai fora. Escorpião quando eu vejo eu quero matar. Ela falou, tem gente que quer te matar também. Eu falei, misericórdia. Brincadeira. Mas irmão, deixa eu te falar aqui. Apóstolo Paulo demorou 3 dias, foi o tempo que ele precisou para que as escamas caíssem dos olhos dele e ele pudesse mudar uma geração, mudar pessoas. Apóstolo Paulo, ele é um dos que mais escreveu livro, no Novo Testamento ele é o que mais escreveu. Quantos livros o apóstolo Paulo escreveu? 13, exatamente. Quem falou? Parabéns, você vai ganhar 1 mês no carisma. Parabéns, é isso mesmo. O apóstolo Paulo escreveu 13 livros. 13 livros, irmão. Mas foi uma decisão instantânea que fez dele um homem que ia mudar gerações. Deixa eu te falar, muitas vezes eu e você, nós estamos esperando a pregação perfeita, nós estamos esperando a igreja perfeita, nós estamos esperando as pessoas perfeitas, nós estamos esperando a cura no nosso casamento, nós estamos esperando a cura emocional, nós estamos esperando milagres mirabolantes acontecer para entregarmos as nossas vidas. E existe um Deus que está te chamando da força
forma que você está, para que você venha e Ele possa limpar as tuas escamas, abrir os teus olhos e você mudar uma geração, irmão. A gente sabe, tem que parar de procurar o momento perfeito, a história perfeita, a grama mais verde. Apóstolo Paulo, irmão, ele estava indo. Apóstolo Paulo era um perseguidor. Apóstolo Paulo era um matador de cristãos. Só que em determinado momento Jesus apareceu para ele e ele falou: meu amigo, o próprio Jesus me constituiu, o próprio Jesus apareceu para mim. Está na hora de eu mudar a minha vida, está na hora de eu mudar a minha história. Mas da mesma forma que eu perseguia, eu agora vou o adorar. Da mesma forma que eu matava, agora eu vou restaurar. E Jesus está te chamando hoje para fazer a mesma coisa. Sabe, a gente tem que entender que Jesus está neste momento. Irmão, Jesus, Ele faz, Ele pode aparecer hoje para você, como Ele pode usar a minha vida para te falar. Ele está te chamando para mudar uma geração. Ele está te chamando para mudar tudo. Sabe, a gente é tudo ou nada para muita coisa. A gente é tudo ou nada, meu irmão, para chutar o nosso irmão. A gente é tudo ou nada para fazer um monte de coisa. A gente é tudo ou nada para falar mal do pastor, para falar mal da igreja. O Rafael falou muito certo aqui. A gente está preocupado se o pastor vai comprar a Ferrari, se o pastor vai gastar o dinheiro do dízimo com ele mesmo. Irmão, quando você está servindo a Deus, o teu ato de entregar não é sobre o que você faz, mas é sobre a motivação do teu coração. Quando a gente começa a servir a Jesus, irmão, quando a gente decide ir para o tudo, sabe, ou nada para Jesus, a gente vai para o tudo, irmão. E quando a gente chega para Jesus, a gente quer fazer com excelência, a gente quer fazer, sabe, para cima, sabe. Só que hoje, irmão, a gente está encontrando uns crentes meia boca, que não consegue. A gente está encontrando, sabe, uma noiva murcha. A gente está encontrando hoje... Irmão, eu sei que a mesma geração de antes, a geração Z, não é a mesma geração de hoje. Hoje a geração o quê? Y. É Y? Irmão, eu sei que a geração mudou. Antes a geração jogava. Como é que é? Joguei muito, irmão. Bet. Irmão, brincava de pique-esconde. Hoje o cara joga Free Fire. Eu sei que as coisas mudam, irmão, mas a essência da palavra, essa nunca muda. Quando ela entra no meu e no teu coração, ela tem que fazer o mesmo efeito que fez na vida de apóstolo Paulo. Nós temos que ir para o tudo ou nada. Nós temos que ir, sabe, com sangue nos olhos para servir a Jesus. Nós temos que estar, sabe, a Marcela vinha hoje comentando no carro, a gente estava falando sobre um teólogo. A gente falou, nossa, esse teólogo, infelizmente, ele é muito agressivo e por isso ele machuca muitas pessoas. E a gente, sabe, um grande teólogo da nossa geração. E ela falou, mas a chave de tudo é equilíbrio. Só que a gente pegou essa palavra equilíbrio e nós levamos ela para o mundo. Como assim? Me explica. A gente começou a ter equilíbrio. Eu sou o crente que vou no domingo, mas segunda eu tomo minha cervejinha. Na terça, o Big Brother vai começar. Na quarta, eu vou para o futebol. Não tem problema, irmão, eu jogo futebol, tenho um grupo do futebol aqui. Mas chego no futebol, eu sou casado, mas eu azaro as menininhas. Eita, gente, lá no nosso futebol não tem. No nosso futebol não tem nenhuma mulher. Só tem, ó, porque tem uma galera aqui que é... Calma, Johnny, viu, Tainara? Brincadeira. Não, calma. Irmão, a gente começou a trazer a palavra equilíbrio de um lugar de decisão para um lugar no mundo. A gente tirou o equilíbrio dentro da fé, dentro do cristão que sabe mediar, do cristão que sabe responder, e nós começamos a fazer equilíbrio com o mundo. E isso nos leva e nos tira aquela vontade que o apóstolo Paulo tinha, aquela vontade, aquele fogo fervoroso que o Espírito Santo de Deus coloca no meu e no teu coração. Porque a gente começa a equilibrar, a gente começa, sabe, a negociar com Deus. Rafael falou muito aqui, a gente quer entregar o dízimo
como se fosse uma dívida. A gente quer entregar alguma coisa para Deus como se fosse uma base de troca. Olha, Senhor, eu vou acordar todo dia 3 horas da manhã e esse milagre tem que acontecer. Quem disse que esse milagre tem que acontecer? Irmão, Deus faz do jeito dele, da forma dele, das maneiras dele. A tua missão é continuar orando, a tua missão é continuar. O Rafael falou muito aqui, rapaz, Rafael, tu pregou tudo, irmão. A gente tem que agradecer, porque tudo ele já fez, tudo já está pago, irmão. Você tem que acordar com gratidão. Ah, pastor, mas é porque o senhor não sabe, eu estou cheio de dívida. Pastor, a minha família está destruída. Pastor, isso está acontecendo. Pastor, meu Instagram foi bloqueado. Porque tem gente assim, irmão. Olha, pastor, meu Instagram foi bloqueado, eu estou em deprê. Eu falei, meu Deus, abre outro. Você não curtiu meu story. Olha, pastor, o senhor olhou. Eu não estou brincando para vocês. Uma vez eu olhei um story e a pessoa mandou assim para mim, olha, pastor, você olhou meu story e você não curtiu. Esses dias, cadê a Tainara aqui? Vou expor a Tainara aqui, não, mas ela falou brincando. Cadê ela, Johnny? Mas ela falou brincando, viu, gente? É que eu mandei lá que ela simulou que ela estava tomando um café, né? Aí eu falei, gente, aí eu mandei no grupo da liderança lá, gente, Tainara está fingindo que está tomando um café. Ela mandou, o senhor nem curtiu a foto. Eu falei, eu vou lá curtir. Até hoje não curti, vou curtir, viu? Mas, irmãos, a gente começou a equilibrar as nossas decisões com o mundo. Equilíbrio não tem nada a ver com o mundo. Equilíbrio é uma zona onde a gente já decidiu, aonde nós estamos de um lado. Equilíbrio, irmão, é você não se tornar religioso. Equilíbrio é você não matar o teu irmão do lado da igreja, porque você acha que você canta melhor, porque você prega melhor, porque você serve melhor. Equilíbrio é você entender que a religiosidade é criada por homens, mas o teu coração disponível, o teu coração aberto, esse é fruto daquilo que Deus implantou, amor, bondade. Irmão, isso que é equilíbrio. Só que a gente, sabe, foi pro tudo. A gente hoje anda, sabe, no tudo de ser indeciso. Irmão, eu prego hoje, você vai ser decidido na tua vida. Chega de indecisão. Chega de andar meio capenga. Chega, sabe, de ser uma mosca morta, irmão. Deus te chamou para ser avivado. Deus te chamou para ser diferente nessa terra. Você tem que andar como pessoa decidida, seja tudo. Apóstolo Paulo, quando aquelas escamas saiu, ele falou, irmão, me batiza aí, porque a partir de agora eu sou um louco por Jesus. 1 Coríntios 1,18, irmão, porque a palavra de Deus é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós é o quê? É o quê? É a palavra viva, é a palavra do próprio Deus. Irmãos, enquanto nós estamos sendo taxados de loucos, enquanto as pessoas estão tentando nos julgar, nós estamos andando com decisão. Eu decidi ser diferente, eu decidi andar na contramão do mundo, eu decidi fazer aquilo que o mundo não faz. Você é o único diferente. Prazer, eu sou um cristão. Só que sabe, hoje a gente chega assim, ó, na igreja é rodando, sabe? É julgando o irmão, sabe? Na igreja a gente faz um monte de coisa, mas quando chega no trabalho, irmão, a gente é o agente secreto. Não vai me achar aqui não, hein, Jesus? Às vezes o irmão do teu lado, irmão, ele precisa dar a tua vida como exemplo. Falei disso aqui ontem. Irmão, a gente tem que andar decidido. É louco por Jesus dentro da igreja, pode rodar, pode fazer o que você quiser, irmão, mas seja assim aqui e lá fora. Anda decidido, irmão. Anda sem murmurar. Anda sem andar cansado. Eu vejo uma juventude hoje que fala, ai, estou tão cansado. O que foi? Comemorei um Réveillon. Quê? Quem nunca ouviu a história? Meu pai caminhava, meu irmão, do Jardim Gapa Ostental para ir estudar. Quem teve um pai aqui que caminhou descalço para ir para a escola? Tá vendo? Essa história é famosa. Meu pai levava o caderno na sacola, irmão.
E você está reclamando, você está chorando, porque você teve que fazer um trabalho da faculdade, foi tanto tempo. Irmão, cristão que anda decidido, o cristão que anda, sabe, convicto da fé de Deus, irmão, ele está fazendo o trabalho da faculdade, ele está aconselhando o irmão, ele está pregando do outro lado, ele está indo evangelizar. O cara que anda decidido, irmão, ele anda como um louco, equilibrado na fé, mais sucinto, mais fortalecido, mais, sabe, aquele cara vigorante que fala assim: meu irmão, eu estou passando por um monte de problema, as dívidas estão chegando, os boletos de 2022 me acompanhou, não me deixou, mas eu sirvo a um Deus que pode todas as coisas. Sabe, às vezes a gente está sendo prolixo demais, às vezes a gente está sendo falastrão demais, às vezes a gente está incomodando, sendo inconveniente com as pessoas. Apóstolo Paulo, irmão, ele era um cara de poucas palavras, ele era o cara, meu irmão, que ele chegava e ele falava: ó, o evangelho é esse aqui, acabou, não tem discussão. Ah, mas um dia os discípulos lá, Pedro, né? Porque Pedro, eu sou muito parecido com Pedro. Pedro sanguíneo, criando aquela confusão. Mas quem foi que instituiu esse aí, apóstolo? Ele falou: próprio Jesus, prova. Eu não tenho que te provar nada. Eu fui chamado pelo próprio Jesus. Irmão, às vezes você está precisando, às vezes a gente quer uma prova, às vezes a gente quer um testemunho, às vezes a gente quer ver na vida do irmão. Meu irmão, Jesus chamou para fazer na tua vida, não na vida do teu irmão. Na vida do teu irmão ele vai fazer, mas se preocupa com a sua. Deixa ele operar o milagre na sua, deixa ele mudar a sua vida, deixa ele te levar para um novo caminho. Torna-se decidido que o mais ele vai fazer. Ah, irmão, começa a andar como decidido, como tudo. Quem quer andar como tudo aqui? Sabe, decidido. A gente tem que andar, irmão, com tudo entregue a Cristo. Coloca aí Salmos 25, do 1 ao 2. Irmão, a gente estava aqui ontem numa ceia, e alguém chegou para mim e falou assim, nem é aqui da igreja, chegou e falou assim para mim: pastor, queria uma palavrinha com o senhor. Falei: amém, diga. Ela falou: o que Jesus revelou para você sobre o novo governo? Falei: vem cá. Nada. Como assim, pastor? Ele já falou. Aonde? Falou? O que ele falou? Falei: uai, irmão, está na Bíblia. O nosso governo, a nossa decisão, as nossas escolhas, tudo que nós somos, ele já falou, está na Bíblia. Falou o quê? Ela começou a ficar muito preocupada, sabe? Ela falou. Falei: o nosso governo está nas mãos do nosso Senhor Jesus. O meu governo não é feito por mãos humanas. O meu governo não é determinado por Lula ou Bolsonaro. O meu governo é determinado por Deus. Está entregue a Cristo. Irmão, quando eu ando entregue a Cristo, eu sei que as minhas decisões, as minhas vontades, as minhas birras, a minha chatice, tudo está entregue a Cristo. É nele que eu me conserto, irmão. Tem gente que chega para mim: nossa, mas igreja só tem gente chata, irmão, aqui só tem os piores. Aqui, irmão, só tem aqueles que precisam da glória de Deus, aqueles que reconhecem que são fracos, mas que em Cristo é fortalecido. A gente anda entregue a Cristo, irmão. Para, de falar, para de ser aquele cara que não entrega nada na mão de Cristo, entrega e fica pegando, pegando de volta, sabe? Hoje eu me converto, amanhã eu estou no mundo, é o crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo, sabe, irmão? Chegou a hora de você ser um cara decidido, sabe? Tem pessoas que estão indecisas, sabe? Roda, passa de lugar por lugar, sabe? Um dia quando eu cheguei na Lagoinha, vou te testemunhar aqui, eu cheguei na Lagoinha. Quando eu cheguei na Lagoinha, eu cheguei o menino mais birrento possível, cheio de manha. Eu estava conversando com o meu líder, não sei o que ele fez. Eu fiquei, ele: aqui, eu trouxe um chocolate para o seu. Obrigado. Aí ele chegou para mim e falou: eu queria falar com você na sala particular. Eu falei:
O que é? Ele, na sala particular, irmão. Se fosse aqui, eu falei, esse bicho é folgado, meu irmão. Aí eu cheguei na sala, ele falou assim, deixa eu te falar, crente birrento, muda, se torna um homem, encara as decisões que Deus colocou na tua vida, entrega tudo para Cristo e o mais Ele vai fazer. Ele, literalmente, irmão, ele falou, irmão, cresce, para de ser birrento, para de ser chato, amadurece na fé. Irmão, hoje é o dia de você amadurecer na fé. Hoje é o dia que você está aqui, não é por acaso não. Você não está aqui na Lagoinha há 2, 3 anos, você não está aqui nesse lugar por um acaso não, irmão. Chegou o momento de amadurecer. Ano de 2023 é o melhor ano que nós vamos viver nas nossas vidas. Então é ano de amadurecer, é ano de entregar para Cristo todas as nossas decisões, é ano de entregar para Cristo os nossos medos, é ano de entregar para Cristo as nossas indecisões, é ano de entregarmos para Cristo todo o nosso ser. Eu falei isso aqui ontem. O crente mais difícil de tratar em gabinete, sabe qual é? Aquele que não convive com as ovelhas, aquele que não está inserido na rotina da igreja. Pastor, o senhor está fazendo uma pregação sobre igreja? Não, irmão. É porque, sabe, tem pessoas que chegam aqui, tem pessoas que passam aqui, e eu fico, Senhor, por que não cresce? Senhor, por que não amadurece? Crente velho, sabe, crente de 10, 20, 30 anos, eu falo, Senhor, o que está acontecendo? Mas eu falo, Senhor, eu preciso mudar também. Mas irmão, sabe qual que é o mais doido? Que quando nós decidimos mudar, quando decidimos amadurecer na fé, nós entendemos que nós estamos entregando tudo a Cristo. Eu não estou entregando ao pastor Lucas, eu não estou entregando a Lagoinha, eu não estou entregando a pessoas, eu estou entregando a Cristo. Irmãos, a minha maior alegria é quando alguém chega para mim e fala assim, olha pastor, graças a Deus, eu vejo minha filha, eu vejo meu filho, eu vejo isso, eu vejo aquilo, servindo ao Senhor. Queria agradecer ao Senhor. Eu falei, não agradeça a mim não, irmão. A gente é um canal de bênção, mas é tudo para Cristo. Nós somos canais, irmãos. Apóstolo Paulo foi um canal, nós somos um canal. Apóstolo Paulo foi um canal que hoje nos liga e hoje nos ensina a sermos verdadeiros adoradores de Deus, sem serem indecisos. Entregar a Cristo, irmão. Olha aqui, coloca aí Salmos 25 do 1 ao 2. Está aí? Ou está travado? Senão eu leio aqui na minha Bíblia. Está lá? A ti, Senhor, elevo a minha alma. Coloca o 2. Em ti confio, ó meu Deus, não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Irmão, quando você entrega a sua vida, ele fala aqui, ó, coloca um aqui, 25:1. Olha o que ele fala no 25:1. Isso aqui é Davi, irmão. É Davi no meio da sua aflição, é Davi passando os seus momentos sendo perseguido. Ele falou, a ti, Senhor. Tem outras versões que falam, entrego a minha alma. Irmão, quando você entrega a sua alma, Ele te faz uma promessa. Olha a promessa que Ele faz no Salmos 25:2. Coloca aqui, rapidinho. Em ti confio, ó meu Deus, não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Irmão, o teu inimigo não vai triunfar quando você entrega o teu caminho, quando você se entrega verdadeiramente a Cristo. O teu inimigo, irmão, não é muitas vezes pessoas, não. O teu inimigo muitas vezes é as tuas vontades. O teu inimigo muitas vezes é a tua mente. O teu inimigo muitas vezes é a tua birra. O teu inimigo muitas vezes é a tua imaturidade, irmão. E quando você entrega a Cristo, Ele te traz uma maturidade. E aquilo que você andava em birra, você começa a andar em maturidade. Aquilo que fazia você pecar, você começa a ver e sair daquilo. Aquilo que te fazia errar, você olha e fala, eu não caio mais nesse erro. Porque quando você entrega a Cristo, irmão, escamas caem do teu olho. Irmão, tudo, fala assim, tudo eu entrego a Cristo. Tudo em intensidade, irmão. Nada em desculpa. Já está acabando, irmão. Tudo em intensidade, irmão. Se entrega em intensidade. Sabe?
Seja fervoroso, irmão. Seja, sabe, aquele cara que, sabe, aquela mulher que aonde chega, a pessoa vê que você é uma pessoa intensa, que você é uma pessoa que, meu irmão, não se deixa ser dominado pelas circunstâncias. As circunstâncias não falam quem você é, mas a intensidade de quem você serve revela quem você serve. Irmão, se a tua intensidade, se a tua vontade, sabe, se o teu lugar de segurança está em Cristo Jesus, irmão, você pode estar em qualquer situação, você pode estar sobre qualquer circunstância, você pode estar passando por qualquer coisa, irmão. Quando você é visto com intensidade, o diabo recua, o diabo sai fora, porque ele sabe que ali existe um crente que ora, um crente que lê a Bíblia, um crente que é temente a Deus, um crente que não abre mão de princípios, porque ele sabe que existe um crente que serve em intensidade. Nas igrejas, nos lugares, a gente está procurando, irmão, intensidade nas emoções, e Deus não é uma emoção. Como assim, pastor? A gente tem visto pastores virarem coaches. A gente tem... Você quer um grande exemplo do mundo para a igreja? Meu irmão, quais são as músicas que fazem mais sucesso? Sofrência. Garçom, aqui nessa mesa de bar, meu irmão, é só choro, é só lamento. A gente é intenso nas nossas emoções. Eu sou intenso para amar. Eu sou intenso, eu me entrego. Eu queria ver essa entrega para Jesus, irmão. Jesus não é uma emoção. Jesus não está aqui para fazer você se arrupiar. Jesus não está aqui para fazer você chorar. Jesus está aqui para conquistar o teu coração, para te fazer mais que vencedor, para fazer com que teus olhos se elevem a Ele. É para isso que Jesus está aqui, irmão. Ele falou o quê? Que a nossa função é pregar o Evangelho, mas de convencer é dele. Então Ele quer te convencer, irmão. Eu estou aqui hoje para te dizer, Jesus quer te convencer a viver em intensidade por Ele. Jesus quer te convencer a você sair desse estágio morno, desse estágio, sabe, de pessoa desconsolada, e andar com aquela pessoa, meu irmão, que tem intensidade, sabe? Vou falar uma pessoa aqui, tem várias aqui na igreja. Luiz, Érica. A Érica, meu irmão, ontem ela dançando aqui, falei, rapaz, que intensidade, né? Falei, rapaz, mostrei para minha irmã é líder de dança também na igreja dela. Ela falou, é assim, todas essas meninas estão dançando com intensidade, com garra. Mas se você vê alguém dançando assim, ó, é assim às vezes que a gente está adorando ao Senhor. Está aqui o Jean, abra os olhos do meu coração. E aí tem gente, vou responder esse WhatsApp. Irmão, abra os olhos do meu... Jean está aqui, tu está mais louco que ele, está olhando. Abra os olhos do meu coração. Irmão, intensidade. Isso é ser intenso na presença de Deus. Sabe? Apóstolo Paulo, quando ele foi batizado, logo no capítulo 20, o cara estava pregando o evangelho. O nego olhava para ele e falava assim, pelo amor de Deus, velho, esse cara que matava, esse cara é louco, eu quero ouvir o que esse cara quer falar. Deixa eu te falar, aquilo que você fazia de errado, Deus vai te levantar para ser um testemunho de cura e libertação. Irmão, é na bebida, então Deus vai te levantar como aquele que vai curar os bêbados. É na droga, Deus vai te levantar como aquele que cura nas drogas. É na depressão, Deus vai te levantar como aquele que cura na depressão. É nas emoções, Deus vai te levantar. Deixa eu te falar, aonde você sente dor, aonde você, sabe, caiu, é aonde Deus vai te usar para te levantar. Na intensidade, irmão. Na intensidade. Sabe, tem gente que às vezes chega, ai pastor, não estou aguentando, ai pastor, isso. Eu falo, minha filha, vamos para cima, vamos levantar. Você está com saúde, você está bem, Deus te deu o fôlego de vida. Chegou o momento de você se levantar desse lugar de vitimismo e ir para a guerra, e ir, sabe, irmãos, eu estou falando para vocês, eu sempre falo isso aqui, eu sou um cara vitimista, mas eu tenho do meu lado um apóstolo Paulo. Um dia eu estava sentado aqui, eu falei,
poxa vida, tu devia pegar um pouco mais leve, hoje eu estou mais, né, choroso. Aí, gente, estou falando sério, estou testemunhando o que aconteceu aqui comigo. Falei, nossa, hoje eu estou, né, eu falei, vai lá fazer o ato profético um dia aqui num culto. Ela falou, vai você, faz você, rapaz, tem que fazer, sai disso aí. Eu falei, nossa vida, você podia ser um pouquinho mais amorosa. Ela falou, não, Jesus vai te curar. Aí depois ela, me perdoa, mas Jesus te curou, tá vendo? Eu falei, amém. Irmão, o vitimismo tenta nos atingir, sabe? Ah, pastor, mas tem hora que a gente tem que chorar. Tem, irmão. A palavra de Deus fala o quê? Que o choro dura o quê? Uma noite, irmão. O choro não dura a vida inteira. Irmão, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Irmão, você pode sentir a dor de perder um parente, você pode sentir a dor de ser demitido, você pode sentir a dor na sua emoção, mas permanecer no sofrimento é opção sua. Quando você vier e perguntar para mim, pastor, como é que sai dessa situação? Eu vou falar, intensidade, entrega no Evangelho. Irmão, tem um cara aqui, eu gosto de dar testemunho, velho. O Johnny ali, ó. O Johnny, eu já percebi que os empregos correm atrás do Johnny. É sério, os empregos correm atrás do Johnny. Sabe por quê? O Johnny vive a igreja em intensidade. Esses dias eu mandei para ele, Johnny, você está na igreja? Ele falou, meu patrão, estou aqui já tem 3 horas. Falei, amém, glória a Deus. Mas o Johnny é um cara que serve aqui na igreja e fica muito tempo, chega com louvor. É um cara que vem sábado, domingo, quarta, é um cara que está aqui toda vez, mas está servindo em intensidade, irmão. E as demais coisas estão sendo acrescentadas. A gente tem mania de querer, o louvor pode subir. A gente tem mania de querer de correr atrás das bênçãos, mas a palavra garante que as bênçãos correrão atrás da gente. Mas a gente quer receber as bênçãos antes de nos entregarmos a Deus. E Deus está te chamando hoje, irmão. Deus está te chamando agora. Se entrega em intensidade e as bênçãos correrão atrás de você. Não tenta inverter a ordem, irmão. Não tenta colocar, sabe, primeiro eu quero a bênção, depois eu vou fazer com intensidade. Não funciona assim. Não é uma moeda de troca. Mas quando nós nos entregamos para a obra, quando nós nos entregamos, Deus muda a situação. Deus cura casamento, Deus cura depressão, Deus cura emoções feridas da alma, Deus cura a dor de uma perda, Deus cura tudo, porque Ele é capaz de fazer o impossível acontecer. Existe impossível na tua vida, irmão? Fica tranquilo, você está no lugar onde as causas impossíveis acontecem. Você está no lugar onde o impossível de Deus pode acontecer. É aqui na igreja, é lá no teu quarto. Basta você ter um coração disposto e disponível, e você vai ver o estabelecer de Deus. Último, comece agora. Hebreus 3:1. O livro de Hebreus não existe um autor, não existe ali alguém que afirme quem escreveu Hebreus, mas também Hebreus é atribuído ao apóstolo Paulo. Não estou falando que é, tá? Mas alguns teólogos afirmam que o apóstolo Paulo é quem escreveu Hebreus, mas aqui a discussão não é sobre se ele escreveu ou não, é sobre o que a palavra de Deus está falando. Olha o que diz em Hebreus 3:1. Portanto, santos irmãos, participantes do quê? Do chamado celestial. Fala, eu faço parte do chamado celestial. Fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Irmão, é agora o dia de você fazer parte do chamado celestial, o dia de você fixar os teus pensamentos em Jesus, o dia de você, sabe, falar, é hoje que eu decido viver o tudo para Deus, é hoje que eu decido parar de perder para o diabo e começar a ganhar em Deus, é hoje que eu decido mudar as emoções, é hoje que eu decido mudar o meu estágio. Eu vou sair de um estágio de reclamão, eu vou sair de um estágio de chato, eu vou sair do estágio de perdedor e vou para um estágio onde eu sou conhecido como alguém que faz parte do time celestial.
Você faz parte do time celestial. Irmão, pode estar acontecendo o que for na sua vida, lembre-se sempre, você faz parte do time celestial. Você faz parte do time que jamais perdeu. Não é sobre ganhar, não é sobre ter, é sobre fazer parte de um time que sempre está à frente, um time que sempre está lutando as guerras do Senhor. Esse time é celestial, esse time faz parte do exército de Cristo. Irmão, só de você fazer parte, você tem que se sentir o cara mais honrado, a pessoa mais honrada do mundo, porque você faz parte do time celestial. E hoje, irmão, é hoje, não é amanhã, não é no dia perfeito, é hoje que Deus está te chamando, é hoje que Deus está usando a minha vida para te falar: chegou o momento de você fazer parte do time celestial. Pastor, mas eu já faço parte do time celestial. Deixa eu te falar aqui, então é hoje que chegou o tempo de você fixar os olhos em Jesus. Tem gente que está às vezes no time celestial, tem vezes que a gente está achando que está no time celestial, mas está lá na reserva. Hoje Deus está te chamando para entrar em campo. Hoje Deus está te chamando para fixar os olhos dele. Hoje Deus está te falando: sai desse lugar de ser morno, sai desse lugar aonde eu te vomito e entre num lugar de ser fervoroso. Entre num lugar, sabe, aonde você vai ver a glória, o poder de Deus se estabelecer de uma forma tão abundante que o teu coração vai queimar. Você vai se levantar daqui, vai sair, quem sabe, que nem um maluco falando: eu decido pregar o evangelho todo dia, eu decido viver, eu decido que a minha vida é a própria Bíblia, eu decido que eu vou servir a Deus em intensidade. Irmão, é isso que Deus te chamou, é isso, irmão, servir em intensidade, servir agora. Vem fazer parte do time celestial. Você não está aqui por acaso. Você não chegou aqui porque você viu alguma coisa no Instagram, ou porque alguém te convidou. Você está aqui porque Jesus preparou esse dia para você ser alistado no time celestial. Você vai ser alistado hoje no time celestial. E se você estava manco, se você estava na reserva, é hoje o dia de você entrar em campo. Chegou o dia de você fixar os teus olhos. Chegou o dia de você olhar para Cristo. Chegou o dia de você andar como aquele que não tem medo, como aquele que anda encorajado, como aquele que anda convicto do Deus que serve, do Deus que estabelece, do Deus que está à frente. Você é esse, irmão. Eu queria te convidar a ficar de pé. Nós vamos adorar, nós vamos louvar ao Senhor. E você vai tirar um momento aí. Você vai tirar um tempo enquanto esse louvor é ministrado, sabe? Para você ser levado, para você, sabe, falar: Senhor, hoje eu quero ir em intensidade. Hoje eu quero ir para o time celestial. Hoje eu quero fazer parte desse time. Hoje eu quero fazer parte, porque eu quero mudar circunstâncias. Eu quero mudar, sabe, problemas. Eu quero mudar estágios na minha vida. Hoje é o dia que Deus escolheu para você fazer parte do time celestial. Peça isso a Ele: Senhor, eu quero fazer parte do time celestial. Senhor, eu quero fazer parte do time que não perde uma batalha. Senhor, eu quero fazer parte porque eu quero curar as minhas emoções. Eu quero fazer parte porque eu quero curar o meu coração. Oh! Diga isso a Ele.